Olá, queridos. Estamos de volta com o nosso Expresso Kardec, depois de algum tempo sem vídeos, já que estávamos descansando um pouquinho, mas vamos retomar o nosso canal e com certeza o Expresso Kardec vem junto. Então, ontem nós fomos surpreendidos, nós brasileiros, por uma tragédia que aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Capitólio, quando o mundo inteiro viu aquela cena daquela imensa pedra caindo sobre o barco. E nesse momento o número de mortos ainda está aumentando aqui enquanto eu gravo esse vídeo. E aí nos vem essas reflexões, o porquê dessas coisas acontecerem, o porquê dessas tragédias coletivas. Nós temos diversos exemplos ao longo da história da humanidade. O navio Titanic, que naufragou em 15 de abril de 1912, 1.500 mortos, né? A tragédia da Boate Kiss, 27 de janeiro de 2013, quando 242 jovens morreram, né? A explosão do reator nuclear em Chernobyl, em 25 de abril de 1986, que causou a morte de 97 mil pessoas, né? A colisão de dois Boeing 747, né, que até hoje ainda é o maior acidente aéreo de todos os tempos, né, na ilha de Tenerife, na Espanha, em 27 de março de 1977, tirando a vida aí de 583 pessoas. Temos também o tsunami do Oceano Índico, né, em 26 de dezembro de 2004, onde mais de 230 mil irmãos nossos desencarnaram. Então nos vem a seguinte dúvida. Sendo Deus justo, no Espiritismo nós aprendemos isso. Então as dores e os sofrimentos, meus irmãos, devem possuir uma causa justa. Não existe acontecimentos ao acaso. Né? Não existe má sorte de uns e boa sorte de outros. O princípio da causa e efeito se aplica tanto à matéria quanto ao espírito, os elementos gerais do universo. Matéria, por exemplo, se você der um soco na parede, a força que você empregar no soco, a parede vai devolver na mesma intensidade para a sua mão. Gera o quê? Dor. Então, no espírito, isso também se aplica. A lei de Deus é uma só. A aliança da ciência com a religião. Nós podemos explicar espiritualmente também essas coisas, seguindo o mesmo princípio da lei divina, que é uma só. Então, meus irmãos, se existe dor e sofrimento nessa vida, a causa dessas dores, desses sofrimentos, não devem estar necessariamente nesta vida. Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Então, por isso que o princípio da reencarnação, que é um dos princípios da doutrina espírita, né, é a síntese da misericórdia divina. Kardec nos diz no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, né, as penas futuras segundo o Espiritismo, ele nos diz: até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Por isso que a reencarnação explica tudo. E não só na obra espírita ou no Novo Testamento nós encontramos isso. No Novo Testamento nós encontramos Jesus dizer, em Mateus capítulo 16, versículo 27, pois o Filho do Homem está para vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então restituirá a cada um segundo suas obras. No Velho Testamento nós encontramos em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais. Cada homem será morto pelo seu pecado. Está lá, mais claro do que isso, impossível. E lá em Jeremias, capítulo 31, versículos 29 e 30, o profeta nos diz: nesses dias já não se dirá mais, os pais comeram fruta verde e os dentes dos filhos embotaram, mas cada um morrerá por sua própria falta. Todo homem que tenha comido frutas verdes terá seus próprios dentes embotados. Então, meus queridos, está em todas as religiões, em todos os tempos. É uma lei divina, natural, gravada em nós, causa e efeito. É um princípio. Então, não existe castigo nem recompensa. Existe consequência dos nossos atos, seja nessa vida, seja nas existências
anteriores. Então, para ilustrar, de primeira mão eu quero logo dizer, não há necessidade alguma da gente conhecer o passado nosso também, por isso que Deus nos coloca um véu sobre as memórias das vidas passadas, o esquecimento do passado, como também não nos interessa conhecer o passado dos nossos irmãos que estão em sofrimento. Não interessa. O que nós precisamos é conhecer o mecanismo da lei divina que age dessa forma na vida. Então, mas mesmo com tudo isso, há exceções. E em um dos livros que o Chico psicografou para nós, do espírito Humberto de Campos, livro Cartas e Crônicas, ele nos traz um impressionante relato. Isso não é criação da minha cabeça. Foi revelado por Humberto de Campos através da psicografia de Chico Xavier, livro Cartas e Crônicas. Está lá. Em outras palavras, no ano de 177, depois de Cristo, né, a perseguição dos cristãos já corria de forma horrenda na Europa, na Roma Antiga. Então, Lúcio Galo era um pretor de Roma, um militar que estava sendo homenageado em Lyon, né, na Gália, antiga, que hoje é a França, a cidade de Lyon, e eles iam fazer o espetáculo, né, na arena para homenagear esse pretor. Então, o edil da cidade, que era Alcio Plancus, né, era o magistrado de Lyon, oferece um grande espetáculo na arena para interter e homenagear esse pretor. E na reunião, algumas noites antes, para decidir como seria o espetáculo, ele sugere à população da cidade esse espetáculo e muitos dão sugestões. Vamos trazer dançarinas, vamos assistir espetáculos de touros selvagens se matando. Os romanos gostavam disso. Mas o magistrado dá uma ideia. Não, vamos trazer uma coisa inédita. Os cristãos que estão sendo trucidados pelas feras nas arenas do Império já não é mais novidade. Vamos trazer uma nova forma de matar eles, de trucidá-los. E aí ele tem a tenebrosa ideia de sair perseguindo cristãos nas vilas ali por perto, prendendo eles. Mais de 1.000 mulheres e crianças são capturados pelos romanos para morrer na arena. 1.000. E Alcio, né, ele sugere que essas pessoas sejam embebidas de resina inflamável e pequenas farpas de fogo sejam colocadas na arena e eles iriam soltar os cavalos que já não serviam mais ao exército romano. Naturalmente, as pessoas iam fugir dos cavalos e tocar nas farpas incendiadas e, por sua vez, o corpo inteiro pegaria fogo. E foi um espetáculo sangrento que durou horas. E as pessoas gritavam e aplaudiam e urravam enquanto aquela coisa horrível acontecia. Sim, meus irmãos, esses éramos nós. Esses eram os romanos. E o que mais impressiona é que tem gente que acredita que uma coisa dessa iria ficar sem justiça para sempre. Não. Aconteceu no Brasil, em 1961, a maior tragédia de incêndio que já ocorreu no nosso país. Um circo em Niterói pegou fogo e mais de 503 pessoas morreram. Então, o arrependimento, a reparação e a expiação são os 3 mecanismos que Kardec nos apresenta no livro O Céu e o Inferno para nós, de certa forma, resgatarmos o débito da consciência. Então, certamente, durante todos esses séculos, os romanos que criaram aquele espetáculo na arena se arrependeram, repararam o mal feito, mas ainda tem a expiação. O que é a expiação? Se colocar no lugar do outro, para que assim tenhamos mérito no aprendizado, senão a gente não aprenderia a lição nunca. Então, aqueles mesmos espíritos que estavam lá na arena de Roma, que bolaram aquele espetáculo, estavam no circo de Niterói. São os mesmos espíritos. E eles morreram da mesma forma que os cristãos foram trucidados naquele dia. Queimados e pisoteados pelos animais do circo que fugiram enlouquecidos. Então, quando a gente vê um relato como esse que Humberto de Campos nos traz através do Chico, é que nós começamos a entender mais ou menos como funciona esse mecanismo da justiça divina. O Cristo nos disse, de lá não sairás até ter pago o último ceitil. Jesus nos disse claramente. Então, não tem como fugir da própria consciência.
Então, por isso que acontecem tantas tragédias. Será que nós podemos continuar chamando isso de tragédias? Ou poderemos rebatizar de consequências da lei moral sobre nossas vidas, da lei divina sobre nossas vidas? Ninguém sairá impune da sua própria consciência. E com certeza, meus queridos, vou dar uma má notícia a vocês. Todos nós estamos endividados. Temos alguma coisa para resgatar, para nos arrepender, para reparar e para expiar, senão não estaremos aqui em um mundo de provas e expiações. Espero ter sido claro, espero que tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se no canal Estudando Kardec, deixe aqui o seu like, compartilhe esse link desse vídeo para todos os seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, feito com muito carinho para todos nós. Muito obrigado e até o nosso próximo Estudando Kardec, o nosso próximo Expresso Kardec.